Ela vivia um grande dilema naquela mansão: ficar na dela ou deixar a curiosidade falar mais alto. Mas o que ela descobriu foi muito pior do que poderia imaginar. Você precisa ficar até o fim dessa história. Ana trabalhava como empregada em uma mansão imponente, localizada em um bairro nobre da cidade. Todos os dias, ela chegava cedo, ajeitava os tapetes, espanava os móveis caros e passava horas lustrando os lustres de cristal. Era um trabalho cansativo, mas ela precisava do dinheiro para sustentar sua filha pequena. A patroa, Dona Roberta, era uma mulher elegante, discreta e extremamente rígida. Exigia perfeição em cada detalhe da casa, e Ana já tinha aprendido a obedecer em silêncio, sem questionar nada, porque sabia que qualquer erro poderia lhe custar o emprego. Mas havia algo naquela mansão que sempre a intrigava. No final do corredor do segundo andar, existia uma porta trancada. Diferente das outras, era simples, sem enfeites, e nunca era aberta. Roberta não permitia que ninguém se aproximasse dali. Certo dia, enquanto limpava os quartos, Ana ouviu um som estranho vindo daquele lado da casa. No começo, parecia apenas o barulho do vento ou de algum móvel rangendo. Mas, quando se aproximou mais, percebeu. Era um choro. Um choro fraco, abafado, como se alguém tentasse escondê-lo atrás daquelas paredes. Seu coração disparou. Ana encostou o ouvido na porta e teve certeza. Era um bebê. Escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vamos adorar saber. O choque de Ana foi imediato. Nenhuma visita, nenhuma festa, nenhum comentário sobre criança. Alguma. E, no entanto, ali dentro, alguém chorava desesperadamente. Ana passou o resto do dia perturbada. Enquanto servia o chá à patroa e organizava os livros da estante, aquele som não saía de sua cabeça. Quem era aquela criança? Por que estava escondida? Naquela noite, quando já ia embora, ela perguntou com cautela: Dona Roberta, desculpe a ousadia, mas a senhora tem alguém hospedado no quarto do fundo? A patroa, sem levantar os olhos da revista que folheava, respondeu seca: Não, nunca entre lá. É apenas um depósito. O tom de voz foi firme, quase ameaçador. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Nos dias seguintes, o mistério só aumentou. Sempre no mesmo horário, entre o final da tarde e o começo da noite, o choro recomeçava. Às vezes, fraco, outras mais alto, acompanhado de um baterzinho suave, como se as mãozinhas de uma criança tocassem a madeira da porta. Ana não conseguia dormir em paz. A imagem daquele bebê preso em um quarto secreto a atormentava. Finalmente, em uma manhã, aproveitou que Roberta havia saído apressada para resolver compromissos e decidiu agir. Pegou o molho de chaves da cozinha, aquele que usava para abrir os armários e os portões, e começou a testar uma por uma na fechadura proibida. Suas mãos tremiam. A cada chave que não servia, seu coração acelerava ainda mais, até que de repente um clique suave ecoou. A porta se abriu lentamente, rangendo, e Ana quase deixou o balde cair de suas mãos. Ali, em meio a cobertores gastos e móveis antigos cobertos por lençóis, estava um berço improvisado, e dentro dele um bebê de poucos meses, com os olhos arregalados, a pele pálida e o olhar assustado. Ana ficou paralisada, sem conseguir respirar. A criança chorava baixinho, como se já tivesse aprendido que não podia chamar atenção demais. Ela deu um passo para dentro e sentiu um peso esmagador sobre os ombros. Naquele instante, soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Quem era aquele bebê? E por que a patroa o mantinha escondido? Ana permaneceu alguns segundos, imóvel diante do berço, sem acreditar no que via. O bebê a olhava fixamente, como se implorasse por ajuda. Era um menininho magro, de cabelos finos e pele quase transparente, que parecia frágil demais para estar ali, sozinho. Com cuidado,
Ela se aproximou e pegou a criança no colo. O corpinho leve e quente a fez estremecer. Ana, que também era mãe, sentiu um nó na garganta ao perceber que o menino estava com fome. Olhou ao redor e encontrou mamadeiras mal lavadas, restos de leite coalhado e uma pilha de fraldas usadas jogadas em um canto. O cheiro era forte, quase insuportável. Meu Deus, como alguém pode fazer isso? Pensou, lutando contra as lágrimas, mas não teve tempo de refletir muito. Ouviu o som da porta da frente se abrindo. O coração disparou. Roberta tinha voltado mais cedo. Desesperada, Ana colocou o bebê de volta no berço, ajeitou as cobertas rapidamente e fechou a porta com cuidado. Correu até a cozinha, pegando o pano de chão para disfarçar a tensão. Quando a patroa entrou, percebeu o suor escorrendo pela testa da empregada. Roberta lançou um olhar desconfiado, mas não disse nada. Apenas comentou que estava cansada e subiu para o quarto. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. O rosto do bebê a perseguia em cada piscada. A imagem das mamadeiras sujas, o cheiro da fralda acumulada, o choro contido. Tudo a corroía por dentro. No dia seguinte, determinada a entender o que estava acontecendo, começou a observar Roberta com mais atenção. Reparou que a patroa, sempre tão cuidadosa com sua aparência, passava horas trancada no quarto misterioso à noite. Ana ouviu passos, vozes sussurradas e até mesmo canções de ninar abafadas. Mas o que mais a intrigava era o comportamento dos outros membros da família. O marido de Roberta, um empresário conhecido na cidade, nunca parecia notar nada. Os filhos adolescentes também não. Era como se todos vivessem em mundos paralelos, sem enxergar o segredo escondido no corredor. Certa tarde, Ana estava no quintal, estendendo roupas, quando uma vizinha se aproximou sorridente. Era Dona Ruth, uma senhora falante que adorava comentar sobre tudo. "Ah, você trabalha na casa da Roberta, não é?" perguntou, puxando o assunto. Ana confirmou com um aceno. "Engraçado", disse Ruth, coçando o queixo. "Você sabia que há alguns meses aquela mulher desapareceu por quase uma semana? Disseram que tinha viajado a negócios, mas eu nunca acreditei muito." O coração de Ana gelou. A vizinha continuou. "E depois disso, sei lá, notei que ela anda mais estranha. Parece escondendo alguma coisa." "Você não percebeu nada?" Ana engoliu seco, tentando disfarçar. "Não, Dona Ruth. Nada demais." Mas por dentro, o medo aumentava. Será que aquele bebê tinha surgido justamente nesse período misterioso? Naquela noite, quando Roberta saiu às pressas, dizendo que iria a uma reunião, Ana tomou coragem. Esperou o carro se afastar e correu até o quarto proibido novamente. Dessa vez, entrou com calma. O bebê estava acordado, brincando com as mãos. Ana o pegou no colo e sentiu o corpo frágil tremer. "Ah, quem é você, meu anjo?" sussurrou. "O que estão fazendo com você?" Enquanto balançava a criança, ouviu um barulho vindo do fundo do quarto. Era uma caixa de madeira mal fechada, escondida sob um lençol. Movida pela curiosidade, ela se ajoelhou e abriu. Dentro, encontrou papéis, e entre eles um documento que fez seu sangue gelar, a certidão de nascimento do bebê. Mas havia algo errado. O espaço do nome da mãe estava preenchido com o de Roberta. Só que a data não batia. O menino tinha meses de vida, e Roberta não havia estado grávida em momento algum. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Se aquele bebê não era dela, de quem era? Antes que pudesse pensar melhor, ouviu novamente o motor do carro da patroa se aproximando. Em pânico, recolocou tudo no lugar, deixou o bebê no berço e correu para o andar de baixo, fingindo que arrumava a sala. Roberta entrou sorridente, mas seus olhos estreitos e atentos percorriam cada detalhe, como se soubesse que Ana tinha ido longe demais. E foi nesse instante que a empregada percebeu. Aquele segredo não só era maior do que imaginava, como também poderia custar sua vida. Ana passou os dias seguintes com o coração apertado.
Enquanto limpava, cozinhava e cuidava da rotina da casa, sua mente estava sempre no quarto trancado. A imagem do bebê faminto, a certidão de nascimento com datas estranhas, tudo parecia um quebra-cabeça sem solução. Mas o que mais a incomodava era o olhar de Roberta. A patroa agora parecia vigiá-la o tempo todo, como se desconfiasse que Ana havia descoberto demais. Cada palavra que ela dizia vinha carregada de uma tensão oculta, e cada gesto parecia um aviso silencioso. Não se meta no que não é da sua conta. Naquela semana, Roberta pediu a Ana que preparasse uma sopa especial. Disse que era para uma visita. Mas ao cair da noite, quando Ana subiu discretamente para o andar de cima, percebeu que não havia visita alguma. A sopa estava no quarto trancado, ao lado do berço. Foi então que ela entendeu. Roberta alimentava a criança em segredo, mas mal tinha tempo ou paciência para cuidar dela. O bebê ficava quase o dia inteiro sozinho, cercado de fraldas sujas, chorando até perder a voz. Ana sentia uma mistura de raiva e compaixão. Parte dela queria denunciar a patroa imediatamente, mas outra parte temia as consequências. Roberta era poderosa, influente na cidade, casada com um empresário de prestígio. Quem acreditaria na palavra de uma empregada humilde contra uma família tão respeitada? Na noite de sexta-feira, Ana foi surpreendida por uma cena ainda mais perturbadora. Enquanto passava pela sala, ouviu o marido de Roberta discutindo ao telefone. Ele falava em tom baixo, mas Ana conseguiu captar algumas palavras. Já falei que não quero mais me envolver com isso. Essa criança não deveria estar aqui. Se descobrirem, minha carreira acaba. O sangue de Ana gelou. Então ele também sabia. De repente, tudo começou a fazer sentido. O bebê não era fruto de um simples segredo. Havia algo muito mais grave por trás. No dia seguinte, enquanto arrumava o quarto de hóspedes normal, aquele que as visitas realmente usavam, Ana encontrou algo inesperado dentro de uma gaveta. Um envelope com fotografias antigas. Tremendo, puxou as imagens e quase deixou cair no chão. As fotos mostravam Roberta em um lugar que parecia um hospital. Ela estava com uma expressão cansada, mas sorridente, e em seus braços havia um bebê recém-nascido. Só que esse bebê não era o mesmo que estava no quarto trancado. Ana franziu a testa. Era outro bebê, diferente. O que significava aquilo? De repente, ouviu passos atrás dela. Roberta entrou sem bater. "O que está fazendo?" Ná perguntou com a voz fria. Ana escondeu as fotos rapidamente, fingindo que arrumava a cama. "Só organizando as coisas, senhora." Roberta não respondeu. Apenas se aproximou, encarou-a por longos segundos e em seguida saiu, fechando a porta. Com força. Naquela noite, Ana quase não conseguiu dormir. Juntando as peças, começou a suspeitar de algo terrível. E se aquele bebê não fosse filho de Roberta, mas sim fruto de um crime? Talvez um caso escondido, talvez algo ainda mais sombrio, como um sequestro. Mas havia outro detalhe que a atormentava. Desde que descobrira o quarto secreto, Ana tinha a sensação de que o bebê a reconhecia. Quando ela entrava, ele se agitava, sorria, estendia as mãozinhas, como se soubesse que ela era a única capaz de protegê-lo. O peso do dilema crescia a cada dia. Denunciar significava perder o emprego, enfrentar uma família poderosa e talvez até ser acusada de mentirosa. Mas se ficasse em silêncio, estaria condenando uma criança inocente a uma vida de dor e abandono. O estopim veio em um domingo à tarde. Roberta saiu apressada para um evento social, deixando Ana sozinha na casa. O bebê chorava tanto que os gritos ecoavam pelo corredor. Ana não resistiu. Entrou no quarto, pegou a criança no colo e a embalou com carinho. Foi então que percebeu algo estranho. Havia uma mancha roxa no bracinho do menino, como um hematoma. Seu coração disparou. Não, isso não pode ser.
murmurou, acariciando a pele delicada. Lágrimas escorreram por seu rosto. Não se tratava mais apenas de um segredo. Aquela criança estava em perigo real. Naquele instante, Ana tomou uma decisão silenciosa. Iria descobrir a verdade, custasse o que custasse. O que ela ainda não sabia era que, ao decidir proteger o bebê, estava assinando a própria sentença de morte. Desde que viu a mancha roxa no braço do bebê, Ana não conseguiu mais ignorar o peso do segredo. Durante dias, seus pensamentos eram consumidos por imagens perturbadoras. A criança chorando sozinha, o hematoma crescendo, os olhares frios de Roberta e as palavras enigmáticas do marido ao telefone. Ela sabia que precisava de provas. Algo que confirmasse o que suspeitava. Então, discretamente, começou a vigiar. Sempre que tinha oportunidade, Ana entrava no quarto secreto e observava o bebê. Anotava mentalmente cada detalhe. Os horários em que era alimentado, a falta de cuidado, as marcas que apareciam em sua pele. Mas Roberta parecia sentir que algo havia mudado. Seus olhos estavam sempre fixos em Ana, avaliando cada gesto. Pequenos comentários se tornaram frequentes. Você anda muito distraída, Ana. Espero que esteja cuidando bem da casa. Ou então, sabe, às vezes é melhor não fazer perguntas demais. Era como se estivesse lançando avisos sutis, ameaças escondidas sob frases banais. Numa tarde chuvosa, Ana aproveitou que Roberta estava no salão de beleza e subiu correndo ao quarto secreto. Pegou seu celular e, com as mãos trêmulas, fotografou o berço, os remédios suspeitos na prateleira e até mesmo o hematoma do bebê. Seu coração parecia que ia saltar do peito. "Vai ficar tudo bem, meu anjinho", sussurrou, beijando a testa da criança. "Eu prometo que vou te proteger." Mas quando desceu para guardar o celular na bolsa, encontrou Roberta parada na cozinha, imóvel, olhando diretamente para ela. "Onde esteve?" perguntou com a voz gelada. Ana engoliu seco, tentando soar natural. "No andar de cima, limpando os quartos, senhora." Roberta não respondeu. Apenas sorriu de um jeito que fez Ana estremecer. Naquela noite, enquanto Ana se preparava para ir embora, Roberta se aproximou. Tocou o seu ombro com firmeza e disse: "Ana, você sabe que confio em você, não é? Esta casa tem segredos. Segredos que não podem ser contados a ninguém. Espero que entenda." Ana forçou um sorriso, mas por dentro estava em pânico. Aquilo soava menos como confiança e mais como uma ameaça a Ana. Nos dias seguintes, a tensão ficou insuportável. O marido de Roberta, antes distante, começou a observá-la também. O olhar dele transmitia algo diferente. Desespero. Em um momento de aparente fraqueza, quando Ana servia o jantar, ele sussurrou: "Você não entende no que está se metendo. Isso é maior do que nós dois." Ana quis perguntar mais, mas Roberta entrou na sala e a conversa terminou bruscamente. Naquela madrugada, Ana acordou com um barulho vindo do andar de cima. Como dormia em um pequeno quarto nos fundos, correu silenciosa até a escada. O choro do bebê cortava a escuridão. Ao se aproximar, viu Roberta com um olhar transtornado, balançando a criança com força e murmurando palavras confusas. "Cala essa boca. Você não deveria existir." O coração de Ana quase parou. Sem pensar, correu até a patroa, tirou o bebê de seus braços e o abraçou com força. "Senhora, a criança pode se machucar", disse, tentando soar firme. Roberta a encarou, os olhos cheios de fúria e lágrimas. "Você não entende, Ana. Esse bebê destruiu minha vida." Por um instante, o silêncio reinou no quarto. O choro da criança se misturava à respiração ofegante das duas mulheres. Ana percebeu que Roberta estava à beira de um colapso. Na manhã seguinte, Roberta se comportou como se nada tivesse acontecido. Preparou café, conversou sobre trivialidades e até sorriu. Mas Ana sabia. Aquilo era apenas a calmaria antes da tempestade.
Convencida de que precisava agir rápido, Ana copiou as fotos do bebê para um pendrive e escondeu dentro do seu uniforme. Pretendia entregá-las a uma amiga de confiança que poderia ajudá-la a denunciar a família, mas Roberta era mais astuta do que imaginava. Quando Ana se despedia no portão, Roberta surgiu repentinamente e disse: "Esqueceu algo no quarto de empregada." Ana tentou negar, mas Roberta insistiu. Contra a vontade, voltou com ela para dentro. Assim que entrou, percebeu que sua bolsa havia sido revistada. O celular estava em cima da cama, desbloqueado. "Você não devia ter feito isso, Ana", disse Roberta, erguendo o aparelho. O pânico tomou conta da empregada. Ela sabia que estava encurralada. Roberta descobrira tudo. O dilema agora havia se tornado uma armadilha. Ana não tinha mais tempo para pensar, apenas para escolher: entregar-se ao silêncio ou lutar pela criança, mesmo que isso custasse a própria vida. Ana ficou imóvel, sentindo o chão sumir debaixo de seus pés. Roberta segurava o celular desbloqueado em uma das mãos e na outra uma expressão gélida de puro controle. "Você realmente achou que poderia me enganar?" sussurrou a patroa, aproximando-se lentamente. "Entrar na minha casa, cuidar da minha criança e depois me trair?" Ana tentou manter a calma. "Senhora, eu não queria, só pensei no bebê, ele precisa de cuidados, de atenção, de carinho." "Cale-se!" gritou Roberta com uma fúria tão intensa que fez Ana estremecer. "Você não entende nada. Não sabe de onde esse bebê veio, não sabe o que ele significa." A tensão se quebrou quando um choro forte ecoou pelo corredor. O bebê. Ana instintivamente se virou, pronta para correr até ele, mas Roberta foi mais rápida, bloqueando a passagem. Seus olhos estavam vermelhos, como se queimassem de ódio. "Se ousar tocá-lo outra vez, vai se arrepender", ameaçou. O marido de Roberta surgiu na porta, atordoado com a cena. Seus olhos fixaram-se no celular nas mãos da esposa. "Roberta, o que você fez?" Ela riu, um riso amargo e descontrolado. "O que eu sempre faço, querido. Protejo a nossa família." Ana aproveitou a distração para empurrá-la com força e correr pelo corredor em direção ao quarto secreto. Pegou o bebê no colo e o envolveu com um cobertor. Seu coração batia descompassado. Ela